Bom dia, pessoal. Vamos chegando aí. Daqui a pouco a gente começa, tá? Começar bem na horinha hoje aí para ficar legal. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começando, mesmo que nem todo mundo tenha entrado ainda, tá? Hoje a gente vai fazer um evento diferente, né? Um evento, não sei se essa palavra é ideal para a gente conversar sobre isso, é mais uma reunião mesmo, para que a gente consiga debater um assunto que é pertinente para todos nós, né, do setor e que é novo aí. E que para muitos pode ser um desafio, mas hoje a gente tem o compromisso de mostrar que nem sempre, né, essas mudanças são desafios impossíveis, né? E é muito mais para a gente se adequar aí ao mercado de forma diferente e, e mostrar as soluções que a gente tem, né? Nós, como Dynamis, o nosso compromisso é sempre procurar essas soluções e entregar para vocês o que o mundo, né, tem de tecnologia e de melhores soluções para a gente poder sempre trabalhar com segurança e sempre trabalhar da melhor maneira possível, né? Então, hoje a gente recebe a SolarEdge aqui conosco e vai ser uma horinha bem legal, tá? Aqui. Então, o objetivo, pessoal, dessa hora técnica, né, é que a gente crie um espaço mais acessível aí para a gente conversar. Normalmente a gente faz webinar, faz lives no Instagram, faz lives no YouTube, e isso acaba, às vezes, distanciando até eventos, né? Muitas vezes, por conta de existir um palco e uma plateia, ele acaba afastando a gente. E o objetivo é que a gente aproxime e discuta abertamente esses assuntos, né? Para que as dúvidas elas sejam realmente levadas em pauta e que a gente consiga trazer soluções para elas, para trazer soluções para o dia a dia. Então, o objetivo é focar num conteúdo prático para o integrador, discutir as normas, segurança e tecnologia e ouvir dúvidas e trocar experiências reais. E o nome é Hora Técnica, porque a gente quer ficar aqui no máximo uma hora, para não comprometer o tempo de vocês, e a gente ser bem direto ao ponto, tá? Hoje o nosso tema vai ser a NBR 17193, né? Que é a nova norma de segurança para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, direcionados à norma de segurança contra incêndios, né? Então, uma iniciativa que veio muito da parte do Corpo de Bombeiros, né? E a Dynamis, como distribuidora, sempre acreditou que esse momento, em alguma hora, chegaria para nós aqui do Brasil. Como assim aqui do Brasil, né? Esse foi um movimento que aconteceu lá fora e a gente a gente viu que acontecia em mercados mais maduros e que em algum momento ele desencadearia para a gente aqui e foi esse ano aí que aconteceu. Então, nós, como Dynamis, estávamos preparados aí com os equipamentos para poder atender essa normativa, tá? Como que nos preparamos? Através de uma parceria muito forte, né? A SolarEdge, não sei se todos sabem ou se todos são clientes da Dynamis, né? Mas foi a primeira solução distribuída pela Dynamis. Foi o primeiro inversor que nós decidimos trazer para o Brasil e distribuir. Por quê, né? Justamente por conta desse vislumbre que a gente teve do mercado lá fora. A gente observou que
tínhamos normativas a cumprir, tínhamos algumas legislações que precisavam ser levadas em conta e um equipamento que contemplava todas essas normativas, né, e que trazia soluções diferenciadas era a SolarEdge. Por isso que selecionamos a SolarEdge como o primeiro inversor a ser distribuído. E aí, então, o nosso parceiro mais antigo, né? E tendo em vista isso, né, hoje eu trago, tenho muito prazer de anunciar o Maurício aqui, né, para vocês. O Maurício é um dos maiores especialistas em MLPE do Brasil, né? SolarEdge, que é uma solução MLPE. E nessa questão a gente vai ter momento para pergunta, né? Selecionados aqui pela turma. Fique à vontade para falar no chat, né? A gente quer ouvir as experiências de vocês em relação à normativa. E nessa uma hora que teremos aqui, a gente vai construindo essa discussão para que ela seja, para que a gente aprenda muito, né? Toda vez que a gente tem um evento desse, todo mundo acaba aprendendo, e esse é o nosso objetivo aqui. Então, Maurício, vou passar a palavra para você. Fique à vontade aí. O pessoal que quiser contribuir no chat, fica à vontade também. O chat está aberto. E eu vou deixar você, Maurício, conduzir agora aí a apresentação. E qualquer coisa me chama ou eu te interrompo aí para a gente ir discutindo, beleza? Beleza, bom dia pessoal. Obrigado primeiramente, né, Júlio, a Dynamis pelo convite. Acho que é um tema super pertinente para o momento, né? Tem muita coisa acontecendo em relação à segurança e hoje a gente vai abordar. Então fica à vontade, quem tiver dúvidas ou quiser comentar os desafios aí referente à segurança. E a gente vai pegar essa oportunidade para conversar, né? Acho que todo mundo aqui me conhece, a maioria, mas quem não conhece, eu sou gerente de produtos da SolarEdge. Eu tenho atuado bem ativamente nos comitês, nas regulamentações e normas, né? Então a gente tem bastante informação desde como foi formado, que eu acho que é uma parte importante, né, da evolução do setor. A gente sabe que mudanças sempre trazem um pouco de desconforto e às vezes alguns desafios para a empresa, mas faz parte. Essa evolução ela tem acontecido nos mercados mais avançados, né? Fotovoltaica, a gente saiu já daquele mercado que era só módulo e inversor, está indo para um mercado muito mais complexo agora, né? Inversão de fluxo, controle dinâmico, armazenamento, segurança. E é por isso que a gente já tem que estar sempre discutindo e conversando sobre tecnologias, porque isso é um futuro que já está presente, né? Já está agora no mercado, a gente tem que se adequar. Então a gente vai falar sobre isso. Júlio, só confirma para mim se minha tela está compartilhada certo aqui, não sei se está vendo. Eu vou passar um slide só para Assim, confirmar. Passou aí? tudo em ordem. Então, beleza. Então, a primeira pergunta, sempre que a gente fala de segurança, eu vejo que é um tabu, né? Então, falar de segurança no sistema fotovoltaico, sempre a primeira pergunta que surge é assim, tá, mas por que a gente está falando de segurança? Quer dizer que não é seguro o sistema fotovoltaico? Então, a primeira reflexão que eu deixo aqui para a gente discutir é, sistemas fotovoltaicos são seguros? E aí, a gente para e pensa, né? Por que a gente fala de segurança em sistemas fotovoltaicos? E aí, só para reforçar o conceito, eu sempre faço uma analogia com carro, né? Porque carro a gente está acostumado, é algo que a gente usa todos os dias aí, e é uma tecnologia que evoluiu bastante com o tempo, né? Então, se a gente mudasse a pergunta, na vez de falar sistemas fotovoltaicos são seguros, a gente fala assim, veículos são seguros, carros são seguros? No geral, sim, né? Acho que todo mundo usa diariamente aí para ir para lá, para cá, para o trabalho, viagem, e acontecem acidentes, mas são bem raros de acontecer, né? Então, a maioria das pessoas, quando acontece, também acontece algo bem tranquilo. Mas nem por isso a gente deixa de falar de segurança, nem por isso a gente deixa de ter itens de segurança para que protejam quem está ali dentro, protejam a gente no caminho para cumprir o objetivo que é chegar no destino em segurança. Então, quando a gente fala de fotovoltaico, o conceito tem que ser o mesmo, não tem que ter medo de falar de segurança com o cliente, não tem que ter receio de tratar sobre segurança, porque segurança é importante para todos do setor, tá? Tanto para o cliente, para quem instala. Então, é um assunto que ele tem sim que ser discutido abertamente, tanto com os clientes como entre os integradores, porque é importante para o setor continuar crescendo da forma que ele cresce. Então, a resposta, né, sistemas fotovoltaicos são seguros? Sim, eles são seguros, né, quando eles estão em operação normal. Porém, o sistema fotovoltaico, quem atua sabe que existem desafios e diferenças de qualquer outra área de atuação. Então, a gente está acostumado a trabalhar com elétrica, né? Então, corrente alternada, já fazem anos, tem normas aí que já estão mais de 30 anos publicadas, então são bem consolidadas no mercado. Quando a gente começou a trabalhar com fotovoltaico, o que veio de diferente? Agora a gente está falando aí de trabalhar em corrente contínua, que é uma característica bem diferente do que a gente estava habituado, né? Então, o primeiro detalhe, quando a gente tem módulos fotovoltaicos, enquanto tiver sol,
vai ter alto nível de tensão CC no telhado. Não tem como, a gente brinca, não tem como desligar o sol. Então, enquanto tiver sol, você vai ter tensão. Isso por si só já é uma característica que ela é contra-intuitiva. Então, imagina hoje, né, os corpos de bombeiro ou quem vai fazer manutenção, imagina seu cliente nessa loja que a gente está vendo a imagem aqui. Ele pensa que quando ele desliga o disjuntor, a tensão vai ser reduzida a zero, né? Igual acontece com todos os outros equipamentos que ele tem no local, geladeira, ar-condicionado, entre outros. Então, é contra-intuitiva essa questão do nível de tensão enquanto tem sol. Então, já é um desafio que a gente tem que contar para o cliente, que a gente tem que alinhar, que existe no sistema fotovoltaico. Outro detalhe é que a gente trabalha em corrente contínua, né, até 1.500 volts, dependendo do tipo de tecnologia que está sendo usado. E esse é outro grande desafio, né? Porque a gente sabe que em corrente alternada, um arco elétrico, ele se extingue automaticamente. Então, normalmente ele gera um ponto de aquecimento, escurece ali a conexão, mas tá tudo bem. Em corrente contínua, não. A gente sabe que um arco elétrico em corrente contínua pode sim se sustentar sozinho e pode gerar um ponto de aquecimento e até o início de incêndio. Então, trabalhar com corrente contínua é muito mais desafiador. As conexões têm que ser muito atentas ali para não ter mau contato, tem que ter proteções para evitar problemas. E quando a gente pensa em combate ou cenários de emergência, também é um outro desafio. Por quê? Quando a gente fala de acesso ao local, a premissa para você fazer um socorro, para você fazer uma atuação numa área de emergência, é que ele não pode estar energizado. Então, a primeira coisa que os bombeiros, socorristas, equipes de manutenção, por exemplo, quando vão acessar algum local, é desligar o equipamento, né? A gente está habituado com a NR10, que tem requisitos ali de segurança, que fala, não é para trabalhar com equipamento energizado. Porém, quando a gente trabalha com o sistema fotovoltaico, né, a gente viu o primeiro ponto aqui, não tem como desligar o sol por padrão, então é importante a gente se atentar a isso quando a gente fala. Então, esses são os pontos que trazem desafios, riscos de segurança ali para quem está atuando no setor. E aí, eu não vou ler ponto a ponto aqui, tá? Mas eu só queria compartilhar que existe um estudo da IEA, que está a referência aqui embaixo, que ele fez uma análise de boas práticas globais, né? O que seria importante para você trazer segurança e reduzir os riscos em instalações fotovoltaicas. E aí, basicamente, são 3 grandes pontos, né? Ele fala que primeiro é importante identificar que tem o sistema fotovoltaico no local, através de placas de identificação, indicação dos caminhos dos cabos, minimizar o risco, ou seja, você ter dispositivos ali que permitam você reduzir a tensão e procedimentos, né, para você fazer isso, e também prevenir que o incêndio não inicie pelo sistema fotovoltaico, como, por exemplo, interrupção de arco elétrico. Por que é legal a gente comentar isso? Porque depois a gente vai falar sobre a norma, né? E fica claro que essas boas práticas globais, né? A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: não existe fórmula mágica para trazer segurança, tá? Então não é falar assim, é só colocar um dispositivo ali no telhado, eu estou seguro. A gente percebe, né, por essa tabela, que existem vários procedimentos e várias características que juntas vão trazer segurança ali para o sistema. Dentre elas, quando a gente fala de equipamento, de inversor e otimizador, né, que é o nossa área de atuação aqui como fabricante, a gente vê aqui dispositivo de desligamento, né, que vai estar lá no telhado, e também a interrupção de arco elétrico vai trazer segurança dentro desse conjunto de ações. Tá? E aí, né, é muito comum a gente ver, depois que foi publicada a norma, alguns movimentos contrários, e falar assim, mas não precisa, não é necessário, né, incêndios não ocorrem, não há problemas. E a gente sabe, né, se você só digitar na internet assim, incêndio em placa solar, incêndio em sistema solar, você vai ver vários casos que já aconteceram no Brasil. Normalmente, nos próximos slides eu mostraria aqui, mas como o tempo é curto, eu vou só dar 2 exemplos de como a norma e como o requerimento de segurança podem auxiliar a salvar vidas, né, e reduzir riscos aqui para o pessoal. Nessa imagem que a gente está vendo, é um caso que aconteceu há mais ou menos uns 10 meses atrás, no meio de 2024, né, que um homem ele morreu após sofrer um choque elétrico, né, no Tribunal Superior do Trabalho. Isso deu uma grande repercussão, né, pela ironia, né, lá no Tribunal Superior do Trabalho, onde a gente, né, desenvolve normas ali, normas regulamentadoras, e um homem morre de choque elétrico, porque não tinha nenhum tipo de proteção contra choque elétrico no sistema, não tinha um sistema, por exemplo, de desligamento rápido. Tá? Então, qual o risco aqui? Né? Quando a gente fala de norma de segurança, é comum o pessoal pensar nos bombeiros, né, direto. Então, imagina aquele grande incêndio e o bombeiro chegando e jogando água em tudo. Mas quando a gente fala em situações de emergência,
elas são diversas, né? Então, nesse cenário, tinha uma pessoa trabalhando no telhado, no sistema fotovoltaico. Como a gente sabe, enquanto tiver sol, tem tensão. Então, ele estava ali trabalhando e, por algum motivo, tinha alguma falha, alguma fuga de corrente, algum cabo descascado, algum módulo, né, dando fuga. Isso pode acontecer em qualquer sistema. Ele encostou e aí ele sofreu um choque elétrico, né? Porque estava trabalhando ali com alta tensão. E aí, esse foi o primeiro desafio. Então, equipes de manutenção, equipes que estão trabalhando no local, nesse cenário que não tem segurança, não tem equipamento de segurança, ele não tem como desligar. Então, ele vai trabalhar exposto sim ao risco do choque elétrico. E aí chega o pessoal da equipe de combate, equipe dos bombeiros, equipe da SAMU, para tentar salvar essa pessoa. Porém, né, eles também estão se colocando em risco, porque eles estão próximos aos módulos ali fotovoltaicos, estão próximos aos cabos, e tem que tirar aquela pessoa de lá, né, que talvez ainda está tomando choque. A gente não tem os detalhes aqui, né, de como foi o socorro, mas a gente vê o desafio que é. E tudo isso poderia ser evitado se você tivesse um dispositivo que reduz a tensão para um nível seguro. Então, a equipe de manutenção trabalharia com nível seguro, a equipe de instalação trabalharia com nível seguro, os socorristas poderiam fazer acesso ao local de forma segura. Então, a gente vê a importância dessa norma, desse requerimento, para diversos pontos, não só cenários de incêndio, como a gente está habituado, mas diversos cenários que podem ocorrer, como nesse caso real que aconteceu não faz muito tempo. Quero compartilhar também um outro caso recente, tá, mês passado, que ocorreu. Existe também uma discussão que diz assim, não, mas não sei se a imagem está passando para vocês aqui da apresentação, dizendo assim, não, bombeiro não sobe no telhado, né? Não tem por que desligar, bombeiro não sobe no telhado, ele faz combate lá de fora, então é tranquilo. E, na verdade, a gente vê um caso que aconteceu mês passado, no estado de Mato Grosso, a cidade de Paranatinga, e a gente vai passar de novo aqui o vídeo. Se a gente presta atenção, a gente vai ver, né, que houve ali o combate pelas equipes de socorro e que tinha pessoas ali tentando, além de jogar água, né, nos módulos ali para tentar extinguir o incêndio, tinha pessoas no telhado, né, tentando, uma pessoa em cima do módulo ali, tentando extinguir. Então, ela está exposta a um grande risco, né, módulos danificados, né, pegando fogo, escorregadio, né, a superfície dos módulos ali, então ela está exposta a um grande risco. E um detalhe interessante, quando a gente pensa em capitais, né, a gente tem toda a equipe de bombeiros, a gente tem todo o aparato, nesse caso, uma cidade um pouco mais afastada, e eu fiz esse recorte aqui da notícia falando, né, que a cidade no qual teve esse incidente não tem corpo de bombeiros e ela depende de caminhões e ajuda comunitária. Então, pessoas ali, né, fazendo combate, socorristas voluntários, para tentar auxiliar. Então, a gente vê, né, interessante, nesse caso de Mato Grosso, quem não conhece, Mato Grosso tem uma instrução técnica, né, de segurança contra incêndio, no qual é obrigatório o dispositivo de segurança contra incêndio. Se eu não me engano, desde 2023 ou 2022 ali, já é obrigatório, né? Então, talvez essa instalação aqui tenha, talvez não, né? A gente sabe que ainda, em muitos casos, não é seguido as instruções e requerimentos dos bombeiros, mas a gente vê o grande desafio, né? Cenários reais. Então, pode acontecer, não necessariamente o risco de incêndio iniciou. Eu vou falar um pouco mais perto aqui, me falando que tá baixo, mas se tiver ruim o áudio, vocês me avisam. O risco de Maurício, incêndio... aqui tá ok. Talvez o Marcelo dá uma ajustadinha aí, Marcelo, que eu acho que o retorno aqui tá bacana, tá? Não estamos tendo problema, não. Se alguém mais tiver problema, por favor, relata aí no chat, que a gente dá um jeito aqui, beleza? Beleza, qualquer coisa eu falo mais alto aqui também, não tem problema. Então, a gente vê que o desafio, ele existe, ele é real, né, e isso impacta várias cidades. Por isso que é importante, citei só 2 exemplos, mas quem acompanha e diariamente vê, sabe que é um grande desafio. Tá? Então, fica claro que é uma preocupação, que é um desafio para toda a sociedade, que a norma ela vem para trazer segurança não só para os bombeiros, né, para equipes de resgate, para quem está na edificação, para proteger os bens materiais também que estão ali, né, minimizando o impacto do incêndio. Então, ela tem grande importância para todo mundo. E aí, essa frase aqui, né, depois que eu comecei a participar um pouco mais dessa parte de segurança contra incêndio e conversar com o pessoal que atua na área, uma lição que fica, né, uma frase que eu passo à frente é essa, né? A questão não é se irá acontecer, a questão é quando, né? Quando que vai ocorrer. Então,
Eu acredito que todo mundo que trabalha tem que ter essa filosofia de pensar assim, você tem hoje uma base instalada de 50 usinas, 100 usinas, 200 usinas, até mais, e vai ficando um passivo, né? Essas usinas vão envelhecendo, as conexões vão ali se degradando, os cabos, tudo pode acontecer. Então, a gente tem que pensar assim, não é se eventualmente um dia possa acontecer, vai acontecer algum tipo de incidente, né? E a gente espera que seja algo mínimo, algo que seja só um conector ali derretido que você troque, mas isso pode acarretar em problemas maiores. Então, como que a gente tem que fazer? Se posicionar desde hoje, né, atender as normas de segurança, atender as melhores práticas e pensar, né, como que eu posso mitigar esses riscos para que eu tenha tranquilidade ali durante toda a vida da usina. Até, o Maurício, vamos abrir o primeiro momento de perguntas aqui para o pessoal. Quem quiser mandar pergunta, pessoal, manda aí no chat, tá? O Maurício fez uma introdução agora, a gente ainda não entrou no cerne ainda da questão, mas fiquem à vontade aí, e a gente vai respondendo, né? Vamos ter alguns momentinhos para fazer essa resposta. Como não tivemos perguntas ainda, Maurício, o pessoal está um pouco tímido, só reclamação técnica, né, Marcelo? Eles conseguiu resolver aí, mas a gente vai tocando a reunião, então fiquem à vontade, tá? E avisando a todos, pessoal, quem ficar até o final, a gente vai ter um cupom, tá? Associado. Então já vou adiantar o spoiler aqui para caso o pessoal esteja até o final da reunião aqui, a gente vai disponibilizar um descontinho aí na plataforma da Dinos. Mas pode dar sequência, e Maurício, ainda sem perguntas, eu vou te avisando aí à medida que o pessoal for participando mais. Beleza, show de bola. E só comentar com o pessoal, né? Pode adicionar só o seu ponto de vista, não precisa ser uma pergunta, né? Então, fala assim, concordo, não concordo, não existe risco, já aconteceu comigo, né? Então é legal a gente compartilhar essa experiência também, e todos os pontos de vista são respeitados, né? A ideia aqui é um debate técnico, e quando a gente fala de parte técnica, existe, né? Todo um ponto de vista que a gente pode ter e práticas. Então fica à vontade, pessoal, sem receio de mandar aqui no chat, e a gente vai discutir de forma bem saudável. Beleza, então acredito que até aqui, né, ficou claro e faz sentido que segurança é um assunto que ele é importante para todo mundo que está aqui, não só a gente, mas para toda a sociedade, né? Então é um tema que a gente tem sim que se aprofundar e entender melhor. Agora a gente vai começar a falar de norma, né, que acho que é o assunto principal dessa nossa reunião, que é avaliar, né, essa nova norma que foi publicada em fevereiro de segurança contra incêndio para sistema fotovoltaico. Mas antes, a gente precisa entender onde que essa norma está dentro, né? Então, quando a gente fala de norma, existe já um arcabouço de normas bem grande da ABNT, e principalmente até antes do fotovoltaico entrar no mercado, quando a gente pensa ali em 2012, 13, 14, começou a sair as primeiras normas para fotovoltaico no Brasil, a gente tinha só norma para corrente alternada, né? Então, a 5410, a 5419, que trata de SPDA e outras características, então era muito voltada para o lado CA, que também é importante, tá? Para fotovoltaico, porque a gente tem interface com os dois lados, né? Mas aqui eu separei só as que são específicas do sistema fotovoltaico, um grid, né? Só para a gente ver o tanto de normas que já existem. Existe uma norma de terminologia, né? Que ela define os termos que são utilizados, é bem importante. Existem normas de requisitos, né? Então, requisitos ali de projeto, requisitos de documentação e comissionamento aqui. A 16274 ela é bem importante, né? A 16149 é interface com a rede. De ensaios, né? Então, como que é feito o ensaio do equipamento? Por exemplo, a 16150, né? Ela explica e traz detalhes ali como que faz para testar as interfaces com a rede elétrica, teste de módulo, dispositivos de proteção de surto. Então, existe já uma série de normas brasileiras. E aí, a gente agora vai falar de norma de projeto, né? Norma de projeto, algumas são relacionadas a equipamentos, né? Documentação e tudo mais. E aqui, essa norma de projeto é onde entra essa norma de segurança contra incêndio. Isso é bem importante para entender, porque eu vejo que há muita dúvida entre metro e norma BNT, né, a nova norma que saiu. E é muito comum, eu já vi colegas que entram em contato com o distribuidor para orçar equipamento e perguntam assim, esse equipamento atende a norma de segurança contra incêndio que saiu, né, da BNT? E o pessoal fala, sim, ele tem metro, né? Então, são coisas bem diferentes. Então, só para deixar claro, o Inmetro, a portaria nova do Inmetro, a 140, né, que foi publicada e foi editada pela 1515, que foi adicionado requerimentos de FCI, ela traz requerimentos de produto, né? O que o Inmetro visa?
que só seja importado para o país e vendido produtos que tenham um mínimo de qualidade e segurança para o usuário, né? Então, o Inmetro se preocupa com o produto, com a caixinha ali que vai ser vendida. A norma que foi publicada, e a 1793, ela traz requerimentos de projeto. Tá? Então, quando você, projetista, né, vai fornecer ali uma solução fotovoltaica, você tem que olhar para a norma e, dentro do seu projeto, considerar características de segurança, conforme os requerimentos ali da norma. Então, são coisas bem diferentes. O fato de um produto atender o Inmetro, né, lembrando que não é opcional atender o Inmetro, né, a portaria ela é bem clara, para ser vendido no Brasil ele tem que atender, então não é diferencial, tá? Atender Inmetro é uma obrigação do fabricante. É uma coisa, atender a norma não depende só do equipamento, depende de um conjunto de ações e características do projeto. Legal? Então é importante conhecer esse arcabouço normativo e a gente vai falar agora dessa nova norma aqui que ela traz e que ela instrui a gente ali. Tá? Primeiro detalhe é importante entender que essa norma 1793 ela foi baseada em uma IEC-TR. IEC-TR, né, IEC, a gente sabe que o Brasil ele é signatário da IEC, ou seja, a gente tende a seguir as normas internacionais, né, a IEC traz as normas internacionais, e TR é um relatório técnico, ele não chega a ser uma norma, tá? Mas ele é um estudo realizado por diversos profissionais que trazem ali o que tem de mais avançado no setor, e normalmente a TR é uma base para quando você vai escrever uma norma, né, uma IEC, por exemplo. E como não havia nenhum tipo de regulamentação internacional do tema, né, foi utilizada essa TR como base, que ela tem bastante coisa interessante. Quando a gente fala do objetivo, é bem importante entender, né, sempre que a gente lê uma norma, entender qual é o objetivo dessa norma. E ela traz indicar medidas de prevenção e proteção contra incêndio e choque elétrico, tá? Então, essa norma tem dois objetivos: trazer medidas ali que vão prevenir e proteger contra o início de incêndio, ou no caso de um incêndio que proteja quem está ali atuando, e também choque elétrico, né, para que você evite e esteja protegido contra choque elétrico. Em edificações, tá? Quando ele fala em edificações, e aqui também novamente ele vai falar edificações, isso quer dizer que não se aplica a usina de solo, né? Então, edificação, a gente está falando de algo ali que tem uma cobertura, um telhado, que tem pessoas que ficam abrigadas ali naquele edifício. E também ele fala de envoltórias e áreas de riscos associados. Então é importante entender que não necessariamente um prédio, depois a gente vai usar alguns exemplos, mas só porque está no telhado ali e tem uma outra parte, um carport ou alguma extensão, que aí ali não cobre, né? Não precisa entrar na norma. Na verdade, tudo que está relacionado, que pode trazer um risco associado, tem que ser avaliado, tá? Outro ponto importante da aplicação é que ela vale para edifícios residenciais, comerciais, industriais, público ou privado. Ou seja, ela vale tanto para residência quanto comércio, né? Essa é uma grande diferença quando a gente fala de instruções de bombeiro, por exemplo, normas de bombeiro, que bombeiro tem atribuição ali principalmente para prédios comerciais, né, onde precisa de AVCB e outros requerimentos ali normativos de bombeiro. E a norma, ela consegue ter essa abrangência, né, também residencial. Tudo que a gente vai falar de requerimentos, desculpa, mais para frente se aplica tanto a residencial quanto comercial. E um ponto importante, né, a gente entender que a substituição do equipamento não constitui uma reforma. Então, quando a gente fala de norma, norma ela é publicada numa data, nesse caso foi em fevereiro desse ano, e ela se aplica a novas instalações, então instalações realizadas depois da data da publicação, né? Instalações anteriores à data da publicação, ela não é necessário você fazer uma adequação só para atender. Lógico, né, se você tiver ali, é uma boa prática, né, que está trazendo requerimento de segurança, se você quiser fazer, vai ser muito bem-vindo, mas não tem um peso ali, né, normativo para que seja feito. Só no caso de reforma, né? Porque que a reforma, você ampliou o prédio, você trocou todo o quadro da instalação, você fez reformas, aí sim você já aproveita e faz uma atualização aqui. Legal? Então, uma visão geral, para que serve e onde se aplica, isso é bem importante quando a gente lê uma norma. Aqui eu não vou falar ponto a ponto, mas só trazer, né? A gente lembra daquele primeiro quadro que eu apresentei, que era um estudo da IEC, ele trazia indicações visuais, ele trazia requerimentos de segurança, função de desligamento rápido, FCI, e essa norma, ela traz tudo isso, né? Se a gente olhar aqui esses 5 pontos, a gente vai ver
que está muito alinhado com as recomendações internacionais de segurança, né? Então, isso indica que é uma norma muito completa e importante para ser realizada aqui. E agora, a gente vai dar uma olhadinha geral nos requisitos, né? O que a norma pede. Pessoal, vale mencionar, eu peguei alguns pontos que eu acredito serem importantes, principalmente para quem trabalha com projeto, ficar atento, mas isso aqui não substitui a leitura da norma, tá? Então, a norma ela é bem curtinha, ela tem, se não me engano, 14, 15 páginas ali, é muito rápida de ler e avaliar. Eu trouxe só alguns pontos que se sobressaem, que é importante a gente discutir, mas não substitui a leitura completa e não estão todos os pontos aqui, tá? Então, vale mencionar. Mas estão os principais. Um detalhe importante é quando a gente fala sobre o primeiro ponto que vai ter ali na norma, que é a análise de risco, tá? Então, ele fala que é importante avaliar o tipo, o material, o acesso, o tempo de resposta, a reação ao fogo, conteúdo do edifício e edifícios próximos. Então, é legal a gente comentar que norma, ela não é uma receita de bolo, né? Não adianta eu dar uma lida e falar, tem que pôr Rapid tem que pôr FCI, então pronto, está resolvido. Né? É importante eu entender onde eu estou fazendo aquela instalação, quais são os tipos de pessoas e materiais e o que tem relacionado àquele edifício, para que você avalie quais são as medidas de segurança que você pode adicionar. Lembrando que eu falei, segurança não é uma coisa, né? A segurança, elas são sempre camadas que você vai adicionando para que aquele local fique seguro, né? Então, é importante, por exemplo, é o material combustível ou não combustível que está sendo utilizado ali. Qual é o acesso? Todo mundo pode ter acesso é restrito. Né? Naquele exemplo que a gente viu, não existia equipes de segurança de bombeiros naquela cidade. Né? Então, qual o tempo de resposta? Né? Quanto que pode se agravar? E existem recursos diversos para a gente minimizar o impacto de um incêndio, né? Seguranças e proteções adicionais que você pode utilizar que não estão nem indicadas na norma. Então, é importante, é uma área de estudo para a gente se aprofundar. Né? Lembrando que quem trabalha com fotovoltaico hoje tem um relacionamento direto com a edificação. Então, todas aquelas medidas de proteção, né? Se a gente olha a instrução de bombeiro, norma de bombeiro, a gente vai ver que existe uma lista enorme de proteções e a gente agora faz parte também desse conjunto de proteções. Né? Então, é importante a gente saber o que a gente está fazendo no edifício, se eu estou prejudicando, né? O ideal é que a gente não altere as características já de segurança existentes, que a gente só melhore ali. Então, é importante ter essa consciência quando a gente fala de intervir no edifício. E aí, né, alinhado com o que eu acabei de dizer, ele fala: o sistema não deve facilitar a propagação do incêndio, deve ser observadas as características de classificação de reação de fogo dos materiais. Ou seja, o edifício já tem toda uma preparação ali, né, visando a segurança para atender às normas existentes. E quando você adiciona um sistema fotovoltaico, você não pode estar adicionando um risco. Né? Então, por isso, você tem que tomar medidas para que ali, no mínimo, mantenha as características, né, de segurança de reação a fogo e como esse edifício vai se comportar no caso de um incêndio. Outro ponto que a norma traz, importante, é referente à instalação dos módulos. Né? Então, a norma traz que os módulos não podem ser instalados de forma contínua. Né? Então, a gente está cansado de ver instalações aí que é módulo da beira até outra beira, né? Cobre totalmente o telhado, sem espaço nem sequer para passagem ali. Tá? Isso é importante para a manutenção, tá? Que não é o objetivo dessa norma, mas quem trabalha com fotovoltaico tem que pensar também como que eu vou acessar o telhado, como que eu vou fazer a manutenção, uma limpeza. E a norma traz isso do ponto de vista de segurança. Né? O que acontece se eu não tiver espaçamento entre os módulos? Primeiro, eu dificulto o acesso das equipes de resgate, combate a incêndio ali no local. Por exemplo, a gente viu 2 exemplos, né? Salvamento de uma pessoa que está ali no choque elétrico, ou, por exemplo, aconteceu um incêndio localizado, igual a gente viu o outro rapaz subiu ali em cima do módulo, eu tenho que ter caminhos ali que permitam eu acessar o incêndio, o foco de incêndio, de uma forma rápida, para que eu minimize, né? Imagina, pegou fogo em um único módulo, eu vou lá, acesso e combato, reduzo o risco, e beleza, né? Agora, se eu não tenho como acessar, isso vai se propagar e vai crescer, crescer, e vai virar um grande problema. Então, por isso o espaçamento é tão importante. A norma que está publicada hoje, é válida hoje, indica 16 metros lineares, né? 16 metros para as 2 direções aqui. Após eu atingir 16 metros, eu tenho que deixar um espaço entre o próximo arranjo aqui de 2 metros, né?
Ele fala também de uma barreira resistente a fogo, que seria criar um muro aqui, né? Assim, para que eu não propague chama para o outro lado. Mas a gente, quem trabalha com solar sabe que fazer um muro num telhado, numa edificação, não é uma boa ideia, que eu vou criar sombreamento. Então, essa opção aqui é muito pouco aproveitável, né? Então, vai ser mais comum o distanciamento. Eu comentei aqui, coloquei até uma observação que esse texto está em análise pelo comitê. Tá? Então, depois da publicação da norma, teve um movimento, né, de algumas associações, junto com alguns fabricantes e alguns agentes do setor, pedindo que revisassem alguns pontos da norma. Né? E é comum, normalmente, norma não é uma coisa estática, né? Ela vai sempre sendo aprimorada, sempre sendo avaliada. E pediram para avaliar 2 pontos. Esse é um dos pontos, depois a gente vai falar do outro, e está sendo visto para aumentar essa distância aqui para alguma coisa entre 30 e 40 metros é o esperado, tá? Que seja atualizado aqui para essa norma. Então, fica essa observação, importante requerimento de segurança para o telhado. O espaçamento também, né? Então, quando ele fala de espaçamento, nesse caso, é entre os componentes e o telhado, tá? Então, por exemplo, você tem um módulo fixado aqui. Ele fala que esse módulo tem que seguir a recomendação do fabricante. Os fabricantes de módulo, entre o módulo e o telhado, eles vão dar ali uma indicação de precisa de pelo menos ali uns 13, 14, alguma coisa em torno desse valor. E ele diz a norma que se não tiver nenhuma recomendação entre o fabricante do módulo, por exemplo, você pode utilizar, então, 18 centímetros, na ausência dessa informação. Caso tenha informação do fabricante do módulo, seguir, tá? É importante essa distância para que você dissipe o calor de forma adequada, que você não crie ali um ponto de calor no módulo. Tem outro ponto, esse ponto aqui, a gente vê que é um ponto também de bastante dúvida, né? Porque não é um hábito de colocar algum tipo de proteção no módulo para que não se acumule materiais inflamáveis embaixo, por exemplo, folhas, ninhos, animais, né, que seriam essas, como se fosse uma gradinha, como se fosse um tipo de proteção que você adiciona, né? No texto ele chama de espículas, e é importante, tá? Lembrando que a norma, nesse caso, ela diz que deve ter, tá? Então, não é uma opção, ela está falando que tem que ter nas instalações realizadas a partir de fevereiro esse tipo de proteção, para que não acumule, né, folhas, animais, ninhos, etc. Isso tudo pode gerar ali um acúmulo de material combustível, facilitando um incêndio na instalação. Ele vai trazer também requerimentos básicos, né? Então ele vai chamar outras normas que a gente já está habituado, como a 16690, né? Falando sobre conectores, tem que ser da mesma marca, mesmo modelo, tem que separar cabo CA de cabo CC, tem que usar cabo para energia solar, que ele tem dupla isolação, tem que ter proteção contra surto, etc, etc. Então nada de novidade, ele só está reforçando que é necessário seguir. E ele traz, né, também a questão de proteção contra arco elétrico, falando que se o sistema tiver tensão acima de 120 volts e 20 amperes, eu tenho que ter dispositivo de proteção e interrupção de arco elétrico. Tá? Isso aqui está alinhado com o Inmetro, mas vale lembrar, o Inmetro traz requerimentos de produto e essa norma traz requerimentos de projeto. Ou seja, essa proteção de arco elétrico ela não precisa estar no inversor. Tá? Se eu pegar uma instalação e for adequar ela, anterior do Inmetro, por exemplo, eu posso adicionar um dispositivo externo, né, um dispositivo de proteção contra arco elétrico e adequar essa instalação. Tá? Então é importante a gente entender essa diferença entre produto e projeto para não ter confusão, principalmente em casos que a gente vai fazer reforma, né? Vou fazer um retrofit numa instalação, vou adequar ela. É importante entender como o dispositivo ali resolve. Eu tô vendo que o pessoal tá mandando umas perguntas aqui. No finalzinho a gente vai responder, tá bom? Então vou passar, já tá Isso, quase aqui no tem final. uma pergunta bem grande aqui, Maurício, e é bem legal, acho que vamos deixar ela para o final, porque é uma discussão bem interessante, tá, que o Pedro levantou. Mas acho que do Beleza. Renato dá para te responder rapidinho aqui, que ele perguntou com a proteção no vão dos módulos, né, entre o telhado e o vão dos módulos, já existe alguma solução de mercado. Acredito que é Eu não a ouvi falar espícula. ainda, tá? Isso, da espícula. Se tem algum produto já no mercado brasileiro, né? Eu ainda não tenho, não ouvi falar especificamente. O pessoal usou materiais específicos ali, né? No caso que aplicou, elaborou uma improvisada. Não sei se você tem conhecimento disso. Eu também não conheço. Acredito que, pelo prazo, né, da publicação da norma, quem vai ver isso são principalmente, né, ou os instaladores ou também os distribuidores em breve
devem ter algum tipo de material para fornecer junto, né, ali com o kit. Mas eu também não conheço nenhuma marca específica, né? O que eu já vi, mesmo antes da norma, é o pessoal usando algum tipo de rede. Existem umas redes, tanto metálica quanto plástica, que elas podem ser ali fixadas, mas eu não sei dizer como que ele fez. Eu já peguei um caso de um cliente que ele tinha muito problema com animais, tá? Ele já tinha feito isso antes mesmo da norma dizer para fazer isso, então ele colocou ali como uma medida de minimizar o acúmulo de animais, os pássaros, né, ficavam ali embaixo do móvel. Mas acredito, e é normal, é legal a pergunta, porque os fabricantes e marcas, é comum, né? A norma ela traz esse avanço tecnológico para o setor. Então, talvez não tinha até então, e agora com a norma esses fabricantes vão começar a olhar para o Brasil e trazer suas soluções, tá? Então, lógico, sempre tem um tempo de adequação, mas é importante cobrar, né? E cobrar os fabricantes, distribuidores, para que tragam e ofereçam a solução, agora que é uma demanda. E, assim, eu sempre digo, esses são diferenciais, né? Então, é importante o instalador que já trabalha atendendo, ele saber mostrar esses diferenciais também dele no projeto. A gente vai ler as perguntas mais para frente aqui e já vai responder algumas delas nos itens que faltam, tá? Sobre a função de desligamento rápido, esse aqui, para mim, né, a gente falou quais eram os desafios no começo, e a função de desligamento rápido, ela é o ator principal aqui de uma norma, né? Para mim, norma de segurança, se ela não tiver 2 pontos, ela não tem a segurança necessária ali para instalação. Uma delas é o FCI, né, para você interromper um arco elétrico caso tenha chance de ocorrer, e a função de desligamento rápido para que eu consiga reduzir a tensão. Esses 2 itens são importantíssimos do ponto de vista de tecnologia, né, e a norma ela trouxe falando assim, os circuitos do sistema instalado na edificação devem, né, sempre que uma norma fala devem, é porque é obrigatório, quando não é, ela fala podem, né, que aí você que define como projetista, nesse caso, devem, tem que ter, incluir uma função de desligamento rápido. Uma coisa interessante do texto é a gente entender que quando eu falo função de desligamento rápido, não estou falando de um equipamento específico, tá? Não estou falando de otimizador especificamente, não estou falando de microinversor especificamente, não estou falando de dispositivo de rapid shutdown especificamente. A norma solicita a função. Como você vai atender essa função, cabe a você como projetista, tá? Isso é bem legal, porque abre um leque de possibilidades, tá? Existem diversas formas de atingir esse nível de segurança, né? E agora, cada vez mais no mercado, tem entrado novas soluções para atender esse requerimento. Fica uma observação, né? Eu coloquei um outro asterisco aqui. Esse ponto do texto também está sendo analisado pelo comitê, né? Assim como o distanciamento, uma das preocupações aqui das associações e alguns participantes do setor é principalmente o prazo, né? Como que vai atender essa função de desligamento rápido, sendo que ainda tem equipamentos no mercado que não atendem. Então, mostra uma certa preocupação do mercado na adequação, que é natural, né? Então, está sendo discutido os detalhes no comitê. Por hora, não tem nenhum tipo de alteração prevista, tá? Então, mantém como está, e a gente vai conversando, enfim, conforme avançar, eu posso compartilhar também. Mas, por hora, não tem nenhuma alteração prevista. Então, é importante dizer, desde fevereiro, né, que está publicada a norma, está válida, deve incluir sistemas com função de desligamento rápido. Todo sistema instalado desde fevereiro. E aí, a norma fala basicamente de 2 circuitos que tem que ser controlados, o CC e o CA. Tá? Então, tudo que a gente vê aqui se aplica aos 2. E ela define de uma forma bem simples o que ela espera dessa função de desligamento rápido. Basicamente, eu tenho 2 regiões. Né? Então, imagina o arranjo, ou seja, esse conjunto de módulos aqui, ó, que eu tenho no telhado. Ele vai definir como dentro do arranjo, fora do arranjo. Né? O que ele diz? Dentro do arranjo, tá aqui em cima. Dentro do arranjo, eu posso ter uma tensão de até 120 volts em até 30 segundos. Ou seja, quando eu atuar minha função de desligamento rápido através de um botão, de um disjuntor, de alguma forma de inicialização, o que eu espero é que essa tensão chegue para baixo de 120 volts em até 30 segundos, e qualquer cabo que saia para fora aqui do arranjo, até 30 centímetros para fora, que ele reduza a tensão para 35 volts. Então, não sei se dá para ver, tem uns inversores aqui nessa parede. Então, o que ele quer dizer? Que esse cabinho que desce até a entrada do inversor, e os detalhes aqui dos inversores, eu espero uma tensão de, no máximo, 35 volts aqui, tá? Nesse cabo,
para atender a norma. Então, são 2 valores dentro do arranjo, fora do arranjo, que vai trazer segurança para as equipes de combate que forem acessar aqui, para quem tiver que fazer acesso, porque eu desci uma tensão ali que estaria 1.000 volts, 1.500 volts, para 120, quem sabe que é uma tensão segura ao toque ali. Lembrando, né, o bombeiro, equipes que fazem combate, sempre tem que tomar as precauções, não é só porque a tensão está baixa, mas ele tem que ter luvas de proteção, ele tem que ter todo o aparato, evitar normalmente acessar uma área que está energizada, mas a gente sabe que num incidente nem tudo é possível, então isso vai trazer segurança para quem está ali. Só comentar sobre esses 35 volts, na norma ela vai tratar isso como tensão decisiva, tá? Então o famoso DVC, e a gente tem o A e B, aí eu tirei da tabela o valor correspondente, tá? Então, que é 35 volts para áreas que são úmidas, que é o caso de fotovoltaico. Tá? Então, depois quando você ler a norma, você vai ver uma tabelinha e lá está esse valor. Seguindo aqui, a próxima coisa que a norma fala é como que eu inicio. Né? Então, assim, a norma fala, ó, você tem que ter a função de desligamento, essa função tem que ter uma tensão dentro do arranjo de até 120 volts, fora do arranjo os cabos que saírem dali 35 volts, no máximo, e você precisa iniciar isso de 2 formas, ou manual ou automático. Tá? O que é o automático na norma? Quando eu desligo o CA. Essa vez que vai ser a solução, assim, até agora dos equipamentos que eu vi, 99% das soluções vão fazer dessa forma, que é a forma mais prática, ou seja, desligou o disjuntor de edificação, disjuntor principal, pronto, todo o sistema vai ser iniciado, toda a tensão vai baixar até os níveis necessários ali, tá? Mas também tem a opção manual, que é uma chave. Quando você atua essa chave, ela vai tomar várias ações de reduzir a tensão, tanto a parte CA quanto a parte CC. Eu, particularmente, não conheço nenhuma solução no momento que faça dessa forma, mas né, existem diversas soluções no mercado e talvez pode ser indicado. E aí ela fala assim, ok, se você escolher pelo método manual, você tem que ter essas 2 indicações nessa chave, tá? Então, essa chave de desligamento rápido. Essa plaquinha tem que estar posta ali próximo à chave. Eu não vou dar muito ênfase porque, de novo, falei, né, essa aqui eu acho menos comum e não conheço nenhuma solução. Mas quando a gente fala né, da próximo método, que é o automático, a gente vai ver mais à frente. Tem outra questão que ele fala que tem que estar tudo de acordo com a 16690, que é uma norma que a gente já está bem acostumado, né, requisito de projeto ali para sistema fotovoltaico. Reforça essa plaquinha, tá, que ela tem que ter nas edificações. Já na 690 pede, mas eu sei que muitos projetos não têm, tá? Então, reforça, tem que ter essa indicação para que quem acesse sabe que a fonte de geração lá é fotovoltaico. E aí sim, essa plaquinha no ponto de entrega, né? Essa aqui serve tanto para manual automática, mas se for automática só essa é suficiente, indicando ali, ó, desligou o disjuntor, né? No quadro geral, eu sei que ali vai desligar e reduzir a tensão para o nível seguro. Então é super simples atender esses requerimentos, os equipamentos, e tem uma recomendação, isso aqui é só recomendatório, ele fala que tem que ter um desenho, né, recomendável que tenha um desenho mostrando o caminho. Então, onde estão os inversores, onde estão os módulos, porque quem acessa a área aqui do plano térreo, né, é difícil saber, um prédio muito grande, muitos acessos, então é legal você ter aqui no ponto de entrada do sistema, no quadro principal ali, todas as informações para que a equipe de combate consiga avaliar o risco antes mesmo de acessar o local. Então, é uma boa prática recomendada. E aqui é o último item, tá? Antes da gente falar sobre como que a SolarEdge funciona, que eu vi que tem uma pergunta aqui. Comissionamento, né? Então, ele recomenda que sejam seguidas as normas existentes para comissionamento, que não é novidade, documentação também, e recomendável que seja uma equipe independente que realizou a instalação que faça comissionamento, né? Isso tudo para evitar vícios ali e hábitos, né? Quem instalou normalmente não vai ver aquelas falhas, então é legal você ter uma equipe independente, então uma boa prática também traga pela norma, tá? E documentação, é bem importante, né? Existem já na 16274 uma série de documentações recomendadas ali que sejam emitidas, e também diagramas, manual de instrução e operação, metodologia de descomissionamento, né? Então, isso é algo, para quem não conhece o termo, o que acontece? Pode ser casos que você vai ter que fazer uma reforma, você vai ter que desligar o sistema. Imagina uma reforma de telhado. Alguém vai chegar lá e vai ter que tirar os módulos para fazer uma reforma no telhado e depois colocar novamente. Né? Isso se chama descomissionamento, quando eu vou tirar o sistema. Né? O contrário de comissionar ali é remover.
Então, é importante que quem fez o projeto indique qual que é a forma correta de desenergizar, quais são os cuidados que eu tenho que tomar se eu for intervir ali nos módulos, tá? Então, a norma traz isso, é obrigatório que seja feita essas documentações e deixadas disponíveis na edificação. Legal? Então, a norma, basicamente, o grosso da norma, né, a parte principal é isso, a gente vê que é bem curtinho, né, para uma norma, e bem simples, então é importante a gente se atualizar e já pensar como implementar isso no nosso dia a dia. Existe um ponto, né, para a gente fechar aqui, e é sobre, assim, mas norma não é lei, né, eu não sou obrigado a seguir uma norma, e de fato, tá, normas não são leis, ela não tem peso de lei. A ideia é que a norma ela traz boas práticas e melhores práticas do mercado do ponto de vista de profissionais, e depois os órgãos, né, as instituições responsáveis por legislação e normativas que vão impor a utilização daquela norma de alguma forma. Por exemplo, os bombeiros, né? Então, o bombeiro pode sim adicionar dentro da recomendação dele que seja seguida a norma NBR 1793, e aí se torna uma lei, e aí se torna obrigatório. Mas é importante a gente mencionar que no Brasil a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, tá? E aí, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei, tá? E essa lei, ela diz que devem ser seguidas as normas. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Caso os seus projetos desde fevereiro não sigam as recomendações da norma, porque você pode, né, num eventual processo judicial, em alguma questão, que seja invocado o Código de Defesa do Consumidor pelo cliente, lá sim está falando que você tem que ter seguido. Né? É uma forma de proteger o cliente para que sempre os projetos dele sejam feitos de forma alinhados com as normativas. Tá? Então, muito cuidado com os projetos que não atendem. Outro ponto importante, a gente roda o Brasil, é muito comum ver o pessoal falando assim, não, mas eu não sabia que tinha essa norma, eu fiz o projeto, mas eu não conhecia que tinha instrução do bombeiro, etc. Né? Então, do ponto de vista legal, não conhecer alguma regulamentação não exime tá, da culpa, então, muito cuidado com essa, digamos assim, uma desculpa, né? Não conheço, nunca vi, ninguém me falou que precisava. Isso judicialmente não vai fazer nenhuma mudança e vai continuar correndo risco. E né, os impactos de um não cumprimento, por isso que é importante a gente conhecer as normas e estar sempre atualizado, porque os impactos são diversos, né? No processo judicial, eu posso ser penalizado, caso aconteça algum incidente, um caso fatal, né? A gente viu aquele exemplo lá, 2 exemplos que eu mostrei no início, uma pessoa que veio a óbito devido a um choque elétrico, uma loja ali que ela teve seu telhado totalmente queimado. Então, eu posso ter ali até penalizações da área civil. Posso ter também, por exemplo, seguradoras que vão recusar o prêmio do seguro porque eu não estava atendendo uma regulamentação. Lembrando que aquele segundo caso que eu mostrei é Mato Grosso, lá tem uma instrução do bombeiro. Né? Então, se não tiver de acordo e acontecer um incidente, ele pode ser penalizado ali por não estar seguindo né, uma lei também. Então, é importante a gente ficar atento que esses detalhes não são só algo que foi colocado ali, legal, vamos fazer talvez, né? Então, tem vários impactos no segmento. E para a gente fechar, aqui é bem curtinho, tá? São 3 slides, a gente já vai falar das perguntas, só mostrar quem não conhece como que funciona uma solução que atende à norma, por exemplo, a SolarEdge, tá? A SolarEdge, quem já trabalhou sabe, a gente tem um inversor central e otimizadores de potência, né? A ideia dessa mistura é a gente tirar o MPPT de dentro do inversor e colocar ele no telhado, porque isso vai trazer mais eficiência e também mais segurança ali para o usuário. Como que ele funciona? O otimizador está ligado, nesse caso, a 2 módulos, né? 2 módulos conectados aqui em série. Os módulos estão em série, tá? E aí, somando a tensão dos 2 módulos, eu vou ter 84 volts aqui, a tensão de MPPT dele, que eu peguei do datasheet. E aí, o otimizador na saída, ele faz o que for melhor para o circuito para trabalhar na tensão em corrente contínua. Ou seja, se eu tenho 14 otimizadores, para chegar na tensão de 750, vai ter 50 volts por otimizador. Tá? Então, uma tensão mais baixa aqui na entrada, a cada 2 módulos, e a tensão de saída do otimizador uma tensão mais alta, para atender a melhor ponto de eficiência do inversor. Enquanto está tudo bem, enquanto está tudo operando, ele vai ficar com essa tensão. E aí, o grande segredo da coisa, né? Caso aconteça alguma emergência, basta você desligar o disjuntor, quadro CA, que é o método automático que eu falei. Essa tensão vai ser reduzida a 1 volt por otimizador, tá? Então, aqui na entrada do inversor, se eu tenho 14 otimizadores,
vai ter apenas 14 volts, que é uma tensão segura ao toque, segura para a equipe de manutenção, segura para equipes de socorro, para fazer a instalação, você não vai estar exposto ao risco, tá? Então é simples assim, não necessita nenhuma caixinha adicional, nenhum circuito adicional, nenhuma solução de comunicação externa. Toda essa comunicação e interface de segurança é feita pelo mesmo cabo da string entre os otimizadores e o inversor, tá? Então é assim que eles fazem essa comunicação. Antes da gente falar aqui, fechar, né, e ler as perguntas, tem aqui uma pergunta do Anereu, que ele pergunta, os otimizadores a cada 2 módulos individualizam os módulos ou ficam como um só? Esses módulos aqui, eles estão ligados em série, tá? Como eles estão ligados em série, é como se fosse um módulo só, né? Porque é um arranjo, ali um mini arranjo, né? Um mini string de 2 módulos, tá? Então, ele é um módulo só, somado ali, para projetos comerciais. Projetos residenciais, a gente faz 1 a 1, tá? A ideia de fazer isso é a gente otimizar o custo, né? Porque se eu fosse colocar aqui 1 por módulo, ia ficar 28 otimizadores. O custo ia subir um pouco, mas também é uma opção. E aí, para fechar, né, antes das perguntas, como que a SolarEdge vê a segurança na instalação? Primeiro, a gente trabalha com prevenção, ou seja, a gente tem a função Sense Connect, que é detectar a temperatura dos conectores ali do otimizador, que é uma prevenção que aconteça um arco. A gente vai ter sensor integrado de temperatura nos inversores de maior potência, por exemplo, o Synergy, que vai detectar o mau contato. A gente tem detecção, que é o AFCI, né, que é obrigatório pelo Inmetro e também requerido nessa norma, e os alertas, né, que vão dar indicação se está acontecendo alguma falha. E mitigação, né? Por exemplo, se acontecer algum incidente, equipes de socorro, resgate, manutenção, a gente tem o nosso famoso Safety C, que é o fato da gente reduzir a tensão para 1 volt por otimizador, e o Rapid Shutdown, né, que é o requerimento conforme indicado na norma, que é aquela questão de você atender a tensão dentro e fora do arranjo ali no sistema, tá? Então, tudo isso em conjunto, a gente comentou, né, segurança, elas são camadas, e a SolarEdge trabalha em todas essas camadas para que sua solução seja segura e que atenda as normas mais avançadas ali do bombeiro. Legal? Pessoal, vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Não sei se o Júlio quer ler ou se eu busco Tanto aqui. fala que o objetivo é a gente contribuir aqui com a turma. Acho que uma legal aqui, tem mais uma dúvida do Anereu antes aí, se a solução dos otimizadores da SolarEdge funcionam com outros fabricantes. Acho que esse é um ponto que pode ser dúvida comum aí do pessoal também. Ah, legal. A solução da SolarEdge, ela foi pensada e desenhada para trabalhar com o otimizador inversor em 100% dos casos, tá? Então, nosso inversor é um inversor simplificado e o otimizador ele tem só a função de MPPT. E ele se comunica com o inversor o tempo todo, tá? Então, quando a gente volta aqui, ó, para a gente ver o diagrama, o que garante a segurança aqui? Esse sinal, né? Existe um sinal que sai do cabo aqui, passa pelos otimizadores e retorna para o inversor. E a gente chama isso de keep alive. Isso garante que os otimizadores só operam se tiver de modo seguro. Se eu romper o cabo aqui, ó, se um rato roer o cabo, romper o cabo, acontecer uma falha no inversor, ele baixa a tensão para 1 volt. Tá? Então, por isso, não é possível utilizar os otimizadores com outras marcas, porque esse otimizador conversa com esse inversor, tá? Internamente, sem nenhum dispositivo externo. E eles conversam o tempo todo para garantir a segurança. Por isso, então, não tem como utilizar com outros fabricantes que eles não vão saber se comunicar, eles precisariam de outras interfaces e vira uma solução complexa, como a gente vê aí, né, no mercado. Então, a ideia é 100% desde fábrica, foi feito para trabalhar assim. Uma outra legal aqui, Maurício, é do Pedro, né? Aquela que eu falei que era longa, eu vou tentar resumir, tá, Pedro? Pode ir quebrando em Aqui. pedaços também. Sei lá. Exato. É uma dúvida só, porque é o seguinte: o que que o Pedro quer saber? Se nós, como responsáveis, né, quando a gente elabora, os engenheiros responsáveis que assinam a RT, eles vão sofrer penalidades em caso de incêndio. O que que o Pedro está enfrentando? Ele está enfrentando muita concorrência no mercado e ele não entende, e talvez além dos argumentos de mostrar para o cliente sobre o incêndio, algum risco ou penalidade que o cliente sofra que possa convencer ele a trabalhar com um projeto já adaptado à nova norma ou não? Ou é somente para o projetista que ocorre esse tipo de penalização? Acho que era isso, né, Pedro? Qualquer coisa sinaliza aí embaixo. Belo Legal, resumo, muito pergunta. obrigado. Ian.
O Júlio resumiu bem. Na verdade, é um ponto, né? Eu vejo esse é um grande desafio hoje do mercado, principalmente tudo que é novidade, acaba. Novidade assim, né? Vamos lá. Segurança contra incêndio é uma problemática desde sempre. A gente fala isso desde 2019, né? Mas a gente vê que agora que saiu a norma trouxe uma consciência muito maior para alguns e para outros, assim, aquele famoso, ninguém está cobrando, não vou fazer não, né? E isso dificulta. Quem quer trabalhar certo, né, quem quer atender as normas e fazer as coisas correto, é penalizado pelos instaladores que chegam e falam que a norma não é importante, que falam que isso é baboseira, que falam que não precisa seguir, e o cliente fica perdido ali no meio, né? Não existe, eu acho que o caminho é o que a gente está fazendo aqui, tá? Educação, conscientização. No meu ponto de vista, mesmo que não houvesse norma, segurança ela é importante, ela deveria ser uma premissa do projeto. Então, cabe, né, a quem está apresentando para o cliente mostrar o risco que existe, né? Quais são os riscos, quais são os desafios, o que a solução que você está ofertando faz que a do outro concorrente não faz, tá? Eu vejo que hoje, nesse nível de conversa, existe às vezes uma superficialidade muito grande, porque todo mundo fala que faz, tá? Seu equipamento é seguro? Sim. Tem FCI. Mas ele não explica como que ele vai reduzir a tensão, não explica o que é o desligamento. Então é importante sentar com o cliente um tempo e discutir. A gente sabe que é desafiador, mas acredito, lógico, que o mercado ele vai começar a se regular, é uma norma muito recente, né? Isso vai trazer várias normas de bombeiro, isso vai trazer vários avanços para a parte de segurança, então é questão de tempo. O que eu tenho a dizer é quem já trabalha, né, e está querendo trabalhar com segurança e contra incêndio, sim, é ter paciência. Eu acho que quem começa hoje sai na frente, tá? Então já começa seu portfólio, já começa seu discurso, porque quando isso, em algum momento isso vai virar uma problemática, tá? Só precisa pegar fogo num lugar errado, né? Não falando que existe lugar certo, mas sabe aquele problemático, aquele que vai trazer notícia para a mídia, aí já viu, né? Do dia para a noite todo mundo vai começar a falar do tema. Então, quem já está trabalhando hoje, certo e correto, com certeza já vai sair na frente, porque isso é algo sem volta, tá? Isso aqui vai cada vez mais ser cobrado e imposto, né, nas edificações. Mais uma pergunta, eu não sei se vai encerrar automaticamente, acho que não, já batemos o meio-dia aqui. Vamos estender mais uns minutinhos, tá, pessoal? A ideia não é prender vocês tanto tempo. Mas é o ponto. A norma está em vigor a nível nacional, Maurício? Acho que é bom a gente Sim, comentar aí. a norma está publicada desde fevereiro, tá? Então, norma, a partir do dia que ela é publicada, ela está válida, tá? Então, desde fevereiro, essa norma já está válida para todo o território nacional, lembrando, se aplica a sistemas residenciais e comerciais, tá? Menos usinas de solo, se ela não tiver nenhum acesso ao edifício. Sensacional. Maurício, eu vou compartilhar minha tela aqui Pode para a gente compartilhar. poder ir ao que interessa para a turma aí. Pessoal, para quem ficou, né, já respondemos algumas perguntas. Acho que a ideia é ficar uma hora aqui mesmo, para que não atrapalhamos aí o dia a dia de vocês, né, fazendo um evento, reunião, né, um debate como esse aqui, que a gente seja pocket mesmo, direto ao ponto, e que a gente solucione algumas dúvidas, né? Para quem participou, para quem chegou até aqui, a gente tem essa oferta super legal. Se vocês conhecem o Dynamis Day, eu tô com uma moral que eu consegui um desconto maior do que o do Dynamis Day, tá? Quem tá no Dynamis Day amanhã vai ter um cupom menor. Então, vocês que participaram da hora técnica, pessoal, tem um cupom aí de 10% de desconto na plataforma da Dynamis. É só digitar lá hora técnica na área de cupons, tá? Que vocês já vão poder aproveitar aí para toda a plataforma, tá? Então, fazendo o login, escrevendo aí, ele está válido até sexta-feira. Então, vale a pena dar uma olhadinha que é bem legal esse desconto de 10% na plataforma. Como, né, fazer as compras? Esse aqui é o QR Code da nossa plataforma. Se vocês fazer a leitura aí do QR Code, vão cair direto lá na página, tá, da plataforma. Se preferirem, o link está ali, app.dinamisimportadora.com.br. Quem não tem ainda o cadastro, pode fazer, é grátis, né? Fazer o cadastro na plataforma, fiquem à vontade, vai ser um prazer recebê-los. Dá um tempinho aí para vocês ler o QR Code. Tem mais um, tá? Esse aqui é o QR Code do Linktree. Tá funcionando, né? Porque acho que tá com uma bolinha meio diferente ali. Não, então beleza. Só fazer a leitura aí. Para acessar, quem quiser falar com o nosso contato comercial, quiser falar com
demais departamentos aqui da Dynamis, se quiser falar com a gente da engenharia também, tirar algumas dúvidas, a gente fica à disposição de vocês. E também podem acessar o Instagram. O pessoal do marketing vai pedir aqui, né? As meninas aqui vão pedir para seguir na rede social, tá, pessoal? Sigam no Instagram, sigam a SolarEdge, sigam a Dynamis, que com certeza a gente está sempre preparando e anunciando eventos como esse para vocês. E a gente vai. Sobre a disponibilização do webinar, eu vi que tem uma dúvida, a gente vai verificar como é que faz. É novo esse formato aqui para a gente, mas a gente vai dar uma olhada e vai ver como disponibilizar, tá, pessoal? Qualquer coisa, eu peço também para o Maurício o envio das apresentações, que aí eu acho que facilita bastante. A gente tem o e-mail de vocês, a gente faz o envio, tá? Se tiver material com SolarEdge, seria muito bom. Maurício, acho que essa é contigo, né? O pessoal pedindo material comercial. Se puder mandar para a gente, Maurício, depois o que tiver mais. Eu encaminho, aí você pode encaminhar para todos os participantes. Beleza, a gente manda para vocês no e-mail aí, tá bom, galera? E eu quero agradecer vocês pela presença, agradecer também o Maurício, que foi sensacional aí, Maurício, acho que foi engrandecedor para todo mundo aí, sem reclamações. O pessoal gosta bastante de entender a solução do SolarEdge, que é uma solução 360, né? Que além de contemplar a normativa, contempla aí também soluções diferenciadas comercialmente, né? A gente consegue monitorar no celular, além de ser um equipamento muito seguro, ele é um equipamento diferente. Então, às vezes, numa disputa comercial apertada, é legal ir com o equipamento e não com o preço sempre, tá? Então, é um equipamento que se destaca dessa maneira. A SolarEdge é a nossa parceira mais antiga aqui na Dynamis. A gente foi os malucos, entre aspas, para começar com o SolarEdge, deu super certo, a gente entendeu que a solução realmente tem seu valor, e a palavra é essa, valor, né? E hoje a gente está aí colhendo os frutos e com essa parceria que só se solidifica, né? E também parceria com vocês aí, pessoal da integração, que está sempre na ponta, muito importante nesses momentos que a gente consiga entender um pouco como que vocês vêm atuado e quais as dificuldades, né? Para a gente poder estar sempre contemplando aí qualquer dúvida que surge no dia a dia. Vi que pediram mais horas técnicas, vamos ter mais horas técnicas no futuro, tá? Se prepara aí, Maurício, a gente vai ser recorrente o evento. A ideia é que a gente sempre traga conhecimento e aproxime vocês do fornecedor com o Maurício. Beleza, turma? Perfeito, Júlio. Obrigado a todo mundo que participou. As perguntas foram ótimas, né? Então, adoro esse tipo de discussão aqui. Acho que daria para ficar horas conversando. E acho que o caminho é esse, tá? Quem está preocupado, eu entendo o desafio que é esse mercado, ainda mais nos dias de hoje, mas eu acho que o caminho é essa questão da educação, é a questão de entender os desafios e estar à frente, né, dos concorrentes, porque o mercado tem mudado bastante, então é importante ter esse nível de conversa, a proximidade, né, com os distribuidores, fabricantes, vão trazer bastante vantagens aí. Né? Pode contar com a gente para enfrentar os desafios atuais aí. Show de bola, gente. Obrigado, até mais e ficamos à disposição aí. Valeu! Valeu, um abraço, pessoal.